os ecos da modernidade no Rio de Janeiro. Ana Kant fala dos artistas nacionais do final do século XIX, início do século XX, e um pouco daquilo que a história da arte deixou passar. Mostra como cada artista se via moderno naquela época, perpassando o realismo, naturalismo e, por exemplo, a ideia de que o conceito de moderno está em constante transformação. Ela lembrou, por exemplo, do ecletismo com o qual foi construída a Avenida Central, que aquilo era, de novo, a ideia de civilizado naquele momento, de moderno por ser civilizado, por parecer Europa, e que 40 anos depois aquilo já foi considerado, em algumas crônicas, o Rio Antigo. Alexei Bueno relaciona-se mais com a literatura. Ele enfatiza os reducionismos com que hoje se trata a semana, as lendas urbanas, que ele diz que são uma característica brasileira que se perpetuam, a confusão entre moderno e modernismo, e assim evidencia a existência de uma poesia moderna ainda no século XIX, por exemplo, citando Rimbaud, entre outros simbolistas. Acho muito curioso, né, de trazer essa abordagem sobre o impacto, né, dessa transformação no Rio de Janeiro, tendo em vista que, de certa forma, ela ficou mais restrita aos impactos em São Paulo, propriamente dito, etc. Eu venho estudando o período do final do século XIX e início do século XX da arte brasileira, já há muito tempo, e a proposta então é focar no Rio de Janeiro, o que estava acontecendo por aqui e o que a história, né, a história dessa arte brasileira deixou passar, e a gente talvez vá tentar olhar novamente para esse período, trazendo alguma novidade. O título que eu dei para a minha fala, que é essa: nem passadistas, nem futuristas, modernidade no Rio entre os séculos XIX e XX. Isso vem de uma fala do Eliseu Visconti, que a gente vai ver mais para o final aqui da minha apresentação. Ontem, quando a Ruth Levi estava falando da exposição do centenário, de 1922, houve uma pergunta, né, foi a Isabela mesmo que perguntou, e como é que estavam as artes nessa exposição do centenário? Na exposição do centenário, a legação francesa fez uma exposição de arte francesa. Então, certamente tinha também, né, a própria Ruth falou que tinha belas artes, mas o que eu achei legal é que isso me deu um gancho para ir pensar na exposição geral daquele ano. Eu pensei assim, bom, claro que deve ter tido uma exposição geral de belas artes. O que eram essas exposições gerais de belas artes? Ela já estava acontecendo desde 1840, desde o período da academia, e essa exposição aconteceu a partir de 12 de novembro. A exposição do centenário já tinha começado em setembro, mas ela vai se prolongar até 23. Então, na verdade, ela vai estar concomitante. Ela ocupava, como sempre, a Escola de Belas Artes. Mas eu queria começar mostrando essas obras que apareceram nessa exposição geral de 22. Então, o Eliseu Visconti, para começar, né, essa obra, o colar está na lista, né, essa listagem que vocês estão vendo aí, acho que ainda tinha mais coisa no catálogo, mas eu consegui recortar isso. E aí uma das obras é essa, O Colar, de 1922, ele realmente pintou em 22, hoje em dia está numa coleção particular. É da Georgina, de Albuquerque. Se você ler só o título da obra, você não percebe que é um nu feminino, né? Mas é esse nu feminino com a moça com o manacá. A Georgina, ela fez vários nus, assim, ao ar livre. E isso foi um pouquinho, talvez uma tradição que já vem até da Europa, assim, na França, na Escola de Belas Artes lá, começou a ter uma aula de modelo vivo ao ar livre. Então, vocês vejam aí já pegando algo que vem dos impressionistas, misturando com a academia, tocando essa questão do ar livre, os reflexos luminosos, essas pinceladas. E aí, enfim, a gente está vendo aí que, então, nessa exposição de 22, claro que tinha muito mais coisa, e eu fiz uma seleção aqui, puxando lá para essas obras bem luminosas, com uma pincelada muito atraente, em que é evidente essas reverberações do impressionismo. Pode passar, ainda tem essa aqui do Armando Viana. Essa também é uma obra que está no Museu de Belas Artes, Primaveras em Flor.
não é a de 22, vocês vejam que ela já é de 26, mas dentro do estilo do Armando Viana também, com a mesma questão dessa influência impressionista, inclusive na temática, né? Então a gente estava vendo ali paisagens ao ar livre, ou essas cenas das pessoas também ao ar livre, ali convivendo. Mas qual era a visão dos modernistas? A Caeba não vai perder a rótulo de acadêmica. Então, tipo assim, não é mais academia, mas ela vai continuar sendo aquela instituição herdeira da academia, e que, de fato, assim, uma série de metodologias, elas vão continuar, por mais que os professores novos vão estar sempre querendo se distanciar daquele passado da academia, mas ela vai continuar sendo vista como essa instituição acadêmica. E aqui eu peguei um recortezinho de uma fala do Oswald de Andrade, e ele vai escrever então o seguinte: o clássico é o que atinge a perfeição de um momento humano e o universaliza. Acadêmico não. É cópia, é imitação, é falta de personalidade e força própria. Entretanto, vivemos uma vida intensamente acadêmica em todas as artes. Na escultura, quem? Bernardelli, o pior marmorista do mundo. E na pintura, Oscar Pereira da Silva, o homem das litografias. Então a gente tem aqui essa pintura de Pereira da Silva, Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, que eu acho que é bem o que quando o Oswald está falando desse o homem das litografias e criticando Pereira da Silva, ele deve estar pensando nesse tipo de figuração. E o próximo é justamente o General Osório, que está ali na Praça 15, do Bernardelli. E, na verdade, assim, na década de 20, esses artistas do Rio, ligados com trazendo essas reverberações do impressionismo, vão ser os artistas que vão estar em todas, nos jornais, sendo entrevistados. Bernardelli, tens a glória de ser o primeiro a ofertar à nossa cara pátria um colosso perfeito da arte moderna. O Cristo é a mulher adúltera. Então, para ele, para o Belmiro de Almeida, essa escultura, o Cristo é a mulher adúltera, era uma escultura de arte moderna. Então, a gente tem que pensar assim, na verdade, esse conceito do moderno, ele vai estar sempre em transformação. E aí, eu resolvi fazer essas comparações de imagens. Pegar um quadro do Tonet, do Nicolas Antoine Tonet, que é o outro, né, da chamada Missão Francesa, e o Gustavo Dallara. Mas com essa cena também de um casarinho de Santa Teresa, porque aí a gente pode ver também coisas que são semelhantes, mas a forma de pintar como mudou. E essas transformações é que, de repente, os modernistas lá de 22 de São Paulo, eles não transformam nada, tá tudo ali, o Rio é só acadêmico, a Escola de Belas Artes é academista, então, mas na verdade vai havendo essas atualizações, sempre ocorreram ao longo do século XIX, existem mudanças. Eu vou me reportar mais à literatura, especificamente à poesia. É importante lembrar que o grupo dos 5, que era o núcleo central do modernismo paulista, havia 2 pintoras, que era a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral, mas os outros 3 eram poetas, ou sobretudo poetas. No caso do Mário, um pouco menos, o Mário era um polígrafo. O Oswald de Andrade, que era quase um pastiche do Ben Sadar, amigo pessoal dele. O Menor Del Pique, sobre o qual eu vou falar muito, que é um caso de falsificação histórica absurda, grotesco. O Brasil é o país da falsificação. E o Oswald de Andrade, que era o agitador cultural, o maior, que falava muita bobagem. Aqui eu vou citar pelo menos um, apesar de ser um homem interessantíssimo. A coisa importante, nós vivemos no país da lenda urbana. Uma coisa é modernista, é arte modernista, outra coisa é arte moderna. A arte moderna é do século XIX. Obviamente, quando você chega no Goya da fase negra, aquilo já é pintura moderna. Semana de 22, versões e reduções. É muito natural que eventos históricos, mesmo aqueles que se estenderam longamente no tempo, fiquem representados na imaginação das gentes por um único evento, um acontecimento símbolo. Talvez o melhor exemplo seja o da queda da Bastilha e do dia 14 de julho de 1789 em relação à Revolução Francesa. Ou, para usarmos o exemplo nacional, na semana exata, o do 7 de setembro de 1822 e do Grito do Ipiranga, a representar perenemente a independência do país.
embora qualquer um saiba que a separação do Brasil da metrópole foi um processo muito maior do que o Grito do Ipiranga e, mais ainda, a Revolução Francesa transcende longamente a tomada e a posterior demolição da vetusta fortaleza medieval. A Semana de Arte Moderna, evento ocorrido entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, é o exemplo mais marcante do gênero na história cultural do Brasil, tendo assumido lentamente, mas de forma constante, uma centralidade cada vez maior, até se deslocar do seu papel real e efetivo e dar ensejo a uma vasta série de simplificações e reduções que falsificam a fundo muitos aspectos de evolução, e usamos tal palavra sem qualquer sentido qualitativo, artística do país, e criar numerosos equívocos críticos e estéticos, a começar pela confusão inextricável entre moderno e modernista, o que eu acabei de falar. A verdade é que a matriz francesa continuava em plena vigência, com a diferença da influência. A da pintura Pompier sobre muitos dos nossos artistas do século XIX, como um Pedro Américo, a da plena arte moderna sobre o século XX, com o interregno no qual os ecos do impressionismo deixaram a sua marca entre nós. Óbvio, no ano de um centenário, durante o qual se repetiram e repetem ad náusea as reduções e simplificações aqui comentadas, que relembremos os nomes que fizeram aquele evento célebre. O proto-líder maranhense Graça Aranha, nem um pouco modernista, os cariocas Villa-Lobos, esteticamente o que de mais alto lá se encontrava, Di Cavalcante e Ronaldo Carvalho, um dos diretores da revista Orfeu 7 anos antes, o pernambucano carioca Manuel Bandeira, o ítalo-paulistano Vitor Brequeret, os paulistas de origens também nada modernistas, Guilherme de Almeida e Manuel Del Pique, os também paulistas Plínio Salgado, perdido para o integralismo, e Anita Malfatti, que sofreria uma espécie de decadência pictórica, semelhante à que ocorreu com Jorge de Quírico, e finalmente os dois verdadeiros líderes, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, que depois se afastariam sem remissão, entre diversos nomes menos lembrados. Que a paz esteja com eles, pois a história já lhes pertence.